Olá, e aí, tá tudo bem contigo? Que bom te receber aqui mais uma vez. Estamos no AppCast número 126. Que jornada bacana, sempre tendo você por aqui, acompanhando a app, acompanhando os nossos bate-papos e toda a galera que passa por aqui e sempre deixando ótimas mensagens, ótimos insights. E se você está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Aproveita para maratonar aí os nossos appcasts. A gente tem 125 appcasts aí para ouvir e todos, acreditem, os temas continuam muito relevantes e com certeza a gente aprende bastante ouvindo esse appcast. Por falar em aprender, vou trazer para a tela um professor que é amigo também, amigo professor, professor amigo. O senhor tá bom, seu Adão Casares? Eu tô bem, Lupe, e você? Tudo bom? Feliz. Eu tô vendo que a tua voz, por causa do nosso Corinthians, tua voz, você tá até colocando mais força para falar. Assim. Você está até com mais. Né? O Corinthians, como sempre, guerreiro, né? Ontem virou o jogo nos Mineiros, perdendo de 2-0, mas vamos pular isso, porque senão o filme bate na gente. É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos para Paraíba, Adão. Vamos trazer a Mariana Vieira aqui, que é a nossa diretora da app lá na Paraíba. Mariana, Mari, você está bem? Olá, Lê, Adão, muito obrigada pelo convite da App Brasil em estar aqui, estreando, é a minha estreia aqui no AppCast, e aqui tá tudo certo, tá tudo bem, um calorzinho bacana. Inveja de você, viu? Inveja de você. Uma coisa meio tropical, e muito feliz em estar nesse podcast, nessa edição 126, que vai falar sobre realmente um estudo de mídia a nível Brasil. Então, vai ser um papo bacana. Exatamente. Será que lá no Paraná tá frio ou tá calor, Jani? Como é que tá aí? O seu microfone tá fechado. Acho que tá frio. Tá fechado aí. Imagina. Aqui tá fresquinho, assim. Pra gente, 13 graus tá ótimo, né? Tá calor. Se bem que eu estou aqui em Maringá, que é norte do estado do Pará, que é um pouco mais quente, né? É um clima bem parecido com São Paulo, inclusive. Adorei esse bate-papo, que o Brasil tá bem representado, né, Ale? Tá. O papo exige isso, né, Jani? Exatamente. Bom ter você de... Bom ter você de volta aqui. Imagina. Bom, como hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa muito importante, né, chamada Sotaques do Brasil, que é uma pesquisa da Cantar Ibope Mídia, a Cantar, que é uma grande parceira aqui da app, sempre disposta a trazer para a gente várias informações importantes, está sempre aí nos nossos prêmios, sempre apoiando os nossos eventos, Festap, prêmio de contribuição profissional. E hoje a gente vai receber a Giovana, que está aqui. Deixa eu trazer ela aqui. Deixa eu ver, a Giovana está em São Paulo, Gi? Não, eu estou em Belo Horizonte, eu sou mineira, estou bem mais feliz do que o Adão hoje, tá? Atleticana. Até ontem eu estava em São Paulo, mas hoje eu estou aqui direto de BH. Agradeço o convite, bem feliz em participar com um tema que eu me orgulho muito, né? De rodar o Brasil e conhecer aí os sotaques, né? Desse país que tem dimensões continentais. Ô, Gi, vamos já começar falando disso antes de eu passar para a Mari. Todo mundo aqui está com um monte de pergunta para fazer para você. A gente teve a oportunidade, acredito que quem ainda não viu vai poder ver toda uma explanação, um webinar que vocês disponibilizaram essa pesquisa, Sotaques, né, Mídias do Brasil. E eu queria que me fala um pouco sobre essa pesquisa, né, geralzão, como é que vocês chegaram nela, para a gente depois falar mais detalhadamente sobre essa pesquisa super importante.
Tá. Esse estudo, em parceria com o SEMP, né, foi o primeiro webinar do SEMP Hub, ele teve o objetivo de trabalhar vários dados que já geramos regularmente para caracterizar e diferenciar cada uma das regiões em relação ao consumo de mídia. Então, você tem as nossas pesquisas regulares de audiência, né, de vídeo, de áudio, o Target Group Index, que é um estudo que também é recorrente, traz hábitos, atitudes, comportamentos, né, inclusive trazendo uma leitura do consumo dos meios também no online. Então, o que a gente fez foi se debruçar, né, nesses estudos e gerar dados de cada uma das regiões para, assim, conseguir retratar, né, as diferenças, as características, porque é muito importante, né, para a estratégia de comunicação, para a estratégia de mídia, que você entenda o comportamento de cada uma das regiões. Bacana. Mariana Vieira, diretamente da Paraíba. Chega junto e vamos conversar. Oi, Giovana, tudo bem? Olá. Eu tenho uma missão aqui de fazer a primeira pergunta. Muito obrigada, Ale. E aí, nós queríamos saber, nós aqui e os ouvintes do AppCast, como se dá a compra de pesquisa de mídia, de informações de mercado, tendo lado a lado aí o mercado de São Paulo e o mercado do Brasil, né? Os outros mercados do Brasil. Fala sobre essa diferença um pouco. Legal. Bem, São Paulo concentra os grandes grupos de agências internacionais, né, e uma parcela representativa do investimento publicitário, e é natural que a compra de pesquisa seja maior nesse mercado. Nesse estudo, analisando o investimento publicitário de 2022, nós percebemos que 81% desse investimento teve origem na região Sudeste, que reflete a aglomeração de grandes agências e os maiores custos de mídia. Entretanto, nesse estudo, nós percebemos uma concentração menor nas demais regiões, que possuem uma participação maior das agências locais. E aqui eu estou falando o quê? Da agência local comprando mídia naquela região. O reflexo disso é uma compra de pesquisa em todos os mercados, né, especialmente dos dados da respectiva praça, né, lembrando que a Kantar tem pesquisas regulares em 15 regiões metropolitanas, além de projetos especiais em cidades do interior do Brasil, né, como Maringá, né, que está aqui com a gente. Além disso, temos uma política comercial que considera o tamanho da agência, né, o que permite que uma agência de médio porte, por exemplo, de Porto Alegre, contrate os mesmos serviços de uma agência sediada em São Paulo, mas com um investimento coerente com a sua faixa de certificação no SEMP. E com isso, hoje, nós temos agências e anunciantes clientes dos nossos estudos em vários mercados fora do Brasil, inclusive com destaques em várias regiões. Há 2 semanas, o Meio Mensagem publicou o ranking de compra de mídia, e nesse ranking nós verificamos 11 agências com sede fora de São Paulo, que são nossos clientes. Você tem a Artiplano Rio, você tem a Opus Múltipla, Miriam e GEPAC, que são de Curitiba, a OC e a PAIM, que são de Porto Alegre, a Calia do DF, né? Você tem Propeg Ideia 3 de Salvador, a Agência 1 de Recife, a Memem Portela de Manaus, e todos são nossos clientes, além de várias outras que se diferenciam nos seus respectivos mercados regionais, exatamente por terem um planejamento de mídia baseado aí em dados. Perfeito. Muito obrigada. Bacana. Adão Casares, vem para cá. Bom dia, tudo bom? Olha, eu adoro o Ibope. Eu sou profissional de mídia, já estou há 40 anos na área, eu acho que é a minha bússola, sempre foi. Muito bom estar aqui. Giovana, querida, eu tive lendo que o Kantar, quando eu falo de rádio, vai deixar de oferecer os dados de reporte sobre consumo, e sim sobre contexto. Como é que é isso para um cara que está fora do mercado como eu faz tempo? O que vai mudar? Aquele total de ouvintes que aparecer ali na esquerda, aquela qualificação, continua? Como é que fica esse dado novo quando eu receber um material de rádio?
Na realidade, nós não deixamos de reportar locais de consumo, né? O que a gente fez foi aumentar o detalhamento também com o contexto no qual é ouvido o rádio. Por exemplo, ao invés de somente em casa, que é o dado que a gente tinha antes, hoje eu tenho em casa com detalhamento se ele está em atividades cotidianas ou de lazer, ou se está trabalhando em home office. Né? No carro, além de saber se esse cara ele está ali num carro particular, ou ele está num carro de aplicativo, ou mesmo no táxi. E essa granularidade, ela possibilita aí um maior detalhamento do consumo de rádio, e reflete novos comportamentos aí do consumidor, que deve ser considerado na estratégia de conteúdo pelos veículos, pelas marcas. Aqui na Canta, nós seguimos em constante evolução, né, na medição do consumo de rádio, né, incluindo aí as transmissões por streaming, hoje tão comum no cenário das emissoras, né, temos, por exemplo, o serviço Extended Radio, que ele faz uma análise consolidada das emissoras de rádio, considerando aí tanto o alcance no dial como no streaming, e é fundamental, né, que as agências considerem esse cenário de consumo do meio, inclusive regionalmente. Isso é bem importante. Ô, Lupe, deixa eu emendar. Quer dizer que eu posso... Quer dizer, se eu estivesse agora trabalhando numa agência, eu posso tirar um grupo de executivos, pessoas que pegam táxi em aplicativos, por aplicativos. Quer dizer, eu posso formar um grupo hoje disso. Você consegue consultar a performance, né, de uma emissora de rádio, considerando aquelas que ouvem rádio em táxi ou carro de aplicativo. É exatamente isso. Legal, ou até mesmo, ou moto também, né, que você também tem moto particular e também por aplicativo. Esse de moto é interessante, hein? Muito bom. Exatamente. Então, a ideia aqui só concluindo, é dar cada vez mais granularidade, mais detalhamento aí desse dado, apoiando aí o mercado como um todo. Para quem vem do rádio como eu, assim, quer ficar feliz, quer ver, ó, na região centro-oeste, o alcance do rádio é de 80%, no tempo médio diário de 3 horas e 31 minutos, Nordeste 82%, 3 horas e 53 minutos, Sudeste 81%, 4 horas e 6 minutos, e no Sul 85%, média aí de 3 horas e 44 minutos, ou seja, o rádio é extremamente relevante ainda aí, né, na jornada de todos nós. Janice, você tá quietinha aí, mas não ficará por muito tempo. Não, inclusive, porque vocês estão falando de rádio, eu estou me coçando, porque eu sou do Maringá de Comunicação, nós temos várias emissoras aqui, inclusive, Giovana, acabamos de receber a nossa pesquisa especial, né, que a gente faz aqui uma vez por ano, então eu estou me divertindo muito como o Adão, eu me divirto, se deixar, eu fico 5 horas olhando os números, as tabelas e fazendo, adoro dados, então muito rico ter acesso à pesquisa. Eu, como locutora, que minha primeira profissão na vida foi locutora, então, uma vez locutora para sempre, comunicadora, jornalista, né, que amo muito rádio, eu, não só no mercado publicitário, mas também na parte de comunicação, como comunicadora, eu penso que isso, de a Cantar começar a mostrar onde as pessoas estão ouvindo rádio, fazendo o que é muito importante, porque o rádio, né, ele deixou de ser o radinho, ele deixou de ser um radinho, tipo, aliás, as pessoas nem conseguem mais comprar rádio. Então, às vezes, isso é muito curioso, porque quando a gente conversa com as pessoas, você escuta a rádio? Ela fala não, mas ela está pensando naquele aparelhinho, né? Agora a gente já tem aqui, eu estou com a minha JBL, que tem rádio FM, eu tenho Alexa aqui, e aí você escuta no site, você escuta nos agregadores. No fone vem rádio, tá vindo fone sem fio, tá vindo rádio agregado. Exatamente, esse dia eu vi rádio até no chuveiro, além. Então, olha, tem um chuveiro que tem rádio, é muito engraçado. Então, assim, o rádio deixou de ser o aparelho, passa a ser uma plataforma, e para a gente ter um entendimento do consumo do meio, é importantíssimo essa inclusão que Cantar colocou na pesquisa. Obrigada, Virgília. A gente vai ser muito útil mesmo. Mas eu posso perguntar mais uma coisa, Lê? Só fiz Lógico, vocês que mandam aqui, eu tô aqui só para abrir as janelinhas. Aproveitei a pergunta do Adão aí, né? Não podia deixar de falar de rádio. Mas eu também tenho uma curiosidade em relação à pesquisa, Giovana, que falou sobre a era dos nano-influencers, né? Que as pessoas que estão presentes, agora a gente indo para a internet, que estão presentes na internet,
e que tem poucos seguidores, mas que tem um grande engajamento. Então, é um momento novo, né? Geralmente você procurava influenciadores que tinham milhões, né, de seguidores. Agora a gente lida muito bem com essa possibilidade de nano-influencers. Aí eu queria que você comentasse se você considera positiva, se você considera que essa particularidade de haver nano-influencers agrega a respeito de sotaques, quando a gente fala de região, né, do Brasil, não só dos grandes centros. Você acha que eles podem ser porta-vozes de marca? É positivo isso? Existe também nano-influencer? Seguramente sim. Né? Toda forma legítima aí de aproximação da marca com o seu público é bem-vinda. E aqui é interessante lembrar que essa proximidade de marcas e públicos não é exclusividade das mídias sociais recentes. Né? Na história da mídia sempre houve uma comunicação, uma conexão, né, entre os comunicadores e a audiência da região. Mas as redes sociais naturalmente amplificam aí esse potencial de alcance de um produtor de conteúdo, permitindo que ela seja encontrada pelas marcas e gerando oportunidades interessantes de conexão. O rádio é um bom exemplo disso, né? Temos muitos comunicadores, né, que se tornaram influenciadores nas redes sociais e contribuem na estratégia de comunicação de marcas locais. Isso é super importante. Show! Mari, volta para cá. Olá, voltei. Eu queria falar um pouco sobre aqui, pensando na minha região Nordeste, até aqui na Paraíba, enfim, nessa questão de sotaque. Tem um trecho do estudo, né, dos sotaques de mídia Brasil, que fala que o consumo de mídia é plural e diverso em cada região do país, com várias possibilidades em termos de conteúdo, plataforma, devices e pontos de contato. Então, eu queria, Giovana, por favor, que você exemplificasse isso aí, falasse um pouco mais, nos desse exemplos realmente dessa diversidade. Vamos lá, né? O Brasil, como você mesmo disse, tem proporções continentais, né? E eu que viajo por esse país, eu costumo dizer que o idioma é o mesmo, mas com vários dialetos e sotaques diferentes, e por isso é tão importante entender as características de cada região. E é natural que de norte a sul do país você tenha diferença na relação das pessoas com as mídias, né, seja no consumo de conteúdo ou da publicidade. E quando observamos, por exemplo, a lembrança de Out of Home, alguns formatos, né, apresentaram no estudo até 9 pontos percentuais de variação entre as regiões, como é o caso de publicidade em edifícios, com 30% na região sul e 39% no centro-oeste. Claramente, públicos diferentes possuem níveis de lembranças distintas para cada um dos formatos. É muito importante considerar isso na estratégia de mídia, né? Um determinado formato ele pode ter uma afinidade maior com uma região se comparada a outra. E falando do Nordeste, né, aqui, o Nordeste ele foi um destaque no consumo de conteúdo nesse estudo, né, com uma adoção no último ano, foi a região que declarou assim mais tempo assistindo TV com o advento dos serviços de streaming. Da mesma forma, né, os nordestinos eles consumiram podcast no nível mais elevado do que as demais regiões. Ele aderiu às redes sociais, é onde o consumidor, inclusive, ele apresenta assim, maior propensão, né, a comentar sobre as marcas nesse ambiente, e o que fica evidente que o nordestino adotou, né, as plataformas digitais para vídeo, para áudio e para conversa, né, e, inclusive se sobressaindo aí quando comparado às outras regiões. Tem até um dado aqui. Você falou do podcast, né? A gente tem aqui, por exemplo, enquanto no Brasil 31%, né? A gente tem no Centro-Oeste 36%, no Sul 29%, Sudeste 31%. A gente está falando de ouvintes de podcast especificamente, tá? E 39% no Nordeste, aí confirmando o que a Gi, que é da empresa dona dessa pesquisa, acabou de trazer para a gente aqui. Legal. Adão.
Abre o teu microfone, porque 75% das vezes nas lives a gente esquece de abrir o microfone. Tá lá, tá no dado. Ah, claro, com 3 cachorros aqui em casa, não tem jeito, né? Dá medo. Não é a pergunta, mas só para fechar, né? É um negócio meio triste, né? O rádio dá aí esses índices de 80, 90 de participação, e publicitariamente ele não é percebido assim, mas isso é só uma dor que eu estou falando. Giovana, se me permite um comentário, Adão, yes. O grande desafio do rádio é monetizar, inclusive no streaming, né? Já que ele mostra a sua força aí em todas as plataformas, em todos os devices, né? No ano passado, que foi a comemoração do centenário do MEI, a gente falou muito disso, né? E de fato, né, esse reconhecimento do mercado, ele precisa vir, mas isso depende também, né, até de uma capacitação também, né, das emissoras, dos profissionais e do mercado como um todo. Né, e tem, com relação à audiência, sem dúvida, tem uma grande oportunidade aí para o rádio que virou áudio, né? Exatamente. Não, é verdade. Eu sou igual a Janir. O rádio, onde eu vou, ele está. É companheiro, onde eu vou, ele está junto, né? Mas é uma pena. Eu, desde os primórdios que eu trabalho em mídia, a gente sempre teve dificuldade de encaixar o rádio no dia a dia, né? A televisão muito mais claro, a própria mídia exterior muito mais claro, tudo, mas o rádio sempre padeceu disso, né? Eu acho, particularmente, né, que o mundo evoluiu e o rádio continuou fazendo do jeito antigo, talvez seja isso. Mas não é essa a pergunta. Quando você fala de streaming, como é que essa medida de audiência vai se realizar quando o Netflix começa a colocar essa ideia de você ter anúncio lá? Vocês vão participar dessa medida de audiência também, nesse tipo de mídia, a Amazon, Netflix? Como é que é o pensamento? Na realidade, Adão, a gente já participa disso, né, detalhando o consumo do streaming desde 2021, né, quando passamos a ter no nosso painel regular o consumo de vídeo, com a mensuração também de vídeo online, seja no aparelho de TV ou em outros devices, como o celular e o computador. E a gente já, inclusive, pensando no contexto regional, né, analisando os dados lá de 2022, nós percebemos um comportamento distinto entre as regiões. Né, enquanto, em média, né, na média das 15 regiões metropolitanas, 79% do tempo consumido é de TV linear, 21% é de vídeo online, o que mostra, né, o quanto que esse consumo é complementar e que TV linear segue relevante na vida das pessoas. E isso muda de um mercado para outro um pouco. Né? Em Curitiba, por exemplo, essa relação é de 75% de consumo de TV linear e 25% de consumo de vídeo online. Já em BH, a proporção é diferente. Você tem 82% do consumo de TV linear e 18% de vídeo online. Então, é cada vez mais importante entender as características desse consumo, estabelecer estratégias de mídia que sejam complementares, né, para que você consiga alcançar ali, de fato, né, uma eficiência no planejamento de mídia, seja em termos de alcance ou de frequência média. Obrigado. Hoje, Giovana, eu queria que a gente, não sei se isso estava na pauta de alguns dos nossos mediadores aqui, mas eu queria falar um pouco sobre redes sociais, analisando a pesquisa aqui. De novo, o Nordeste está na frente ali com participação, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre redes sociais, o que se essa pesquisa trouxe alguma surpresa aí nas questões de redes sociais. Eu vi aqui, por exemplo, relacionamento com marcas, né? Que as pessoas costumam comentar sobre marcas nas redes sociais, 32% no Nordeste, costuma seguir as marcas nas redes sociais, 43%, e sente necessidade de verificar as redes sociais todos os dias, 65%. Ou seja, o público que lida diretamente com as marcas é um público grande. Eu falei números do Nordeste, tá, gente? Mas aí a gente tem ali todos os... Só porque o Nordeste aqui tá ganhando em relação a consumo aí diário de... Você tem alguma... O que a gente... está nas redes sociais é parte importante aí do nosso dia a dia, do nosso tempo. Né? Sem dúvida, nós passamos
muito tempo. A média no Brasil, né, de que a gente está consumindo ali redes sociais é de 3 horas e 19 minutos. Isso varia um pouco de região para outra, né? Você citou aí o Nordeste, que realmente, onde essa média é maior, chega a 3 horas e 28 minutos, né? E você tem, em contraponto, uma região sul com 2 horas e 56 minutos. E as pessoas, elas têm, sim, uma necessidade de verificar, né, as redes sociais todos os dias, né? Isso é uma realidade para mais de 60% da população, e uma disponibilidade para comentar, né, fazer comentário, inclusive, sobre as marcas, né, nas redes sociais. Sim. O que é até também um pouco mais forte no Nordeste, onde, como você mesmo citou, 32% das pessoas têm esse hábito, né, de ver uma marca e depois levar algum comentário para as redes sociais. Isso, de fato, é muito forte. E até aqui, lembrando uma outra questão que tem uma ligação com redes sociais, é que a gente também trouxe para esse estudo o dado de leitura, né, que aqui a gente sai assim, não é do impresso, é leitura, porque o indivíduo, ele trocou o papel, né, a folha de papel pela tela do computador, pela tela do tablet, principalmente do celular. Né? E aí ele associa, né, essa consulta de notícias e ele sabe, né, que a fonte de informação importa muito, e com isso ele acaba buscando as redes sociais relacionadas aos veículos de comunicação, né, que têm uma reputação relevante para acessar esse conteúdo e até para repercutir também esse conteúdo. Esse é um cenário que aparece em todas as regiões, assim, tem lá uma frase que é: eu gosto de seguir revistas e jornais que leio nas redes sociais, né? Se tem, por exemplo, no Centro-Oeste, 35% das pessoas têm esse hábito, né, de seguir nas redes sociais os veículos de comunicação que elas confiam, né, em relação ao conteúdo. E me chamou a atenção também, já que você está falando de leitura, Giovana, o tempo médio, né, das leituras. Se a gente pegar o jornal impresso, a gente está falando de jornal impresso, se você pegar a região Centro-Oeste, 36 minutos, Nordeste, 40, Sudeste, 39 e Sul, 44 minutos. Se você pegar revista online, esse número sobe para 50%, 50 minutos no Sul, 54 minutos no Sudeste, 56 minutos no Nordeste e 54 minutos no Centro-Oeste. Bacana, legal ter esse dado. Show. É muito legal você ver assim, o quanto que só mudou a forma, né? Como eu disse, né? Passou da folha para as telas. Né? A leitura online, ela fez com que, né, o tempo médio do leitor, ele crescesse mais de 50% em todas as regiões. Exatamente. Né? Radialista Geni, solte esse vozeirão e conte-nos o que você tem para dizer. Eu estou aqui acompanhando essa informação que você comentou com a Gi, e eu estava me coçando aqui, né? Porque foi uma das coisas que me chamou a atenção na pesquisa, que é isso de rede social. E a gente vive isso muito o tempo inteiro, né? Porque, por exemplo, se você vai conversar, eu tenho o hábito de, por onde eu passo, como a gente tem aqui no grupo, as editorias de jornalismo, eu respondo pelo conteúdo, então, por onde eu passo, eu pergunto. Puxou um assunto de notícia, a pessoa às vezes comenta uma questão política, um fato, eu falo assim, onde que você se informa, né? Onde que você busca as informações? E acho que é 99% da minha pesquisa, viu, Gi? 99% da minha pesquisa dá redes sociais. Olha. 99% das pessoas que eu pergunto isso respondem em redes sociais. Então, eu penso que a Giovana e a equipe de Kantar, né, esteja aí, assim, fervilhando, porque os comportamentos estão mudando tão rapidamente que daqui a pouco fica difícil de você fazer avaliações de meios, porque tá acontecendo uma grande mistura de meios, né? A internet não é mais a internet, é o rádio que está na internet, como a gente falou aqui agora, é a TV que está na internet, é a revista que a pesquisa mostra que está na internet. Então,
é confuso isso, chega a confundir. As pessoas se informam pela internet. Espera lá, mas ela está na página da CBN, ela está na página de um outro veículo, está na página do Globo, está na página, né, de UOL. Então, o que é o veículo? Tanto é que tem um projeto de lei discutindo toda essa questão no Brasil. O próprio Meta tem aquele projeto que está incentivando produções para colocar para redes sociais, né, investindo em projetos de conteúdo, de jornalismo para redes sociais, porque, na verdade, são os veículos que estão lá levando esse conteúdo informativo. Então, tem muita coisa mudando, né, Giovana? Assim, é uma pesquisa por mês para dar conta de atualizar tanta mudança comportamental e de consumo. Mas quero falar, já que nós estamos falando de jornalismo, deixa eu aproveitar aqui, Ale, e perguntar para a Gi sobre a questão de fake news. Eu vi que a pesquisa fez essa pergunta para as pessoas, né, que é como é que elas buscam notícias, se elas checam ou não checam as fontes, e eu acho que esse é um assunto muito importante no Brasil. No Brasil não, no globo, né, no mundo, muito se discute isso, a informação que vem sendo passada para as pessoas. E como é que você enxerga isso, Gi? Que insights que a pesquisa trouxe a respeito disso? A importância da fonte na hora de checar uma notícia. Tá, Jane, eu até vou comentar, né? Há 10 anos atrás, a gente já falava e a gente entende que a internet não é um meio, é uma plataforma, né? Onde todos os meios levaram os seus conteúdos. E por isso, de fato, é cada vez mais desafiador, né, fazer uma medição que seja 360, né, que reporte todas as possibilidades de consumo. A gente tem caminhado com isso fortemente no Brasil, para todos os meios, né, alguns de uma forma com mais tecnologia ou menos tecnologia, mas sempre entendendo, né, que quando a gente fala do consumo de vídeo, de áudio, de texto, que ele é multiplataforma, né, que ele está disponível aí em todos os devices, em todas as telas, né, o que amplia, né, a relevância dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, especialmente no cenário de fake news, né, e de fato, para o indivíduo, como eu comentei ainda há pouco, a fonte da informação importa, né, porque na era da fake news, ter uma informação de uma fonte que você confia é muito importante, né? Mesmo que as pessoas estejam acessando informações por meio de aplicativos de mensagem ou de redes sociais, a grande maioria, né, mais de 75%, verifica a fonte das notícias recebidas. Para os veículos de reputação consolidada, isso é muito poderoso. Né? E além disso, como eu disse, você tem cerca de 1/3 aí dos consumidores que também gostam de seguir aí os jornais e as revistas em seus perfis nas redes sociais, né? O que mostra o potencial e a capilaridade dessas fontes de conteúdo. Gente, é engraçado, eu fico ali fuçando em lives aí no TikTok, no Quai. E é impressionante a quantidade de bobagem e de informação que os caras trazem, cara, com uma propriedade que, olha, eu invejo. Um dia eu vou ter essa cara de pau ainda, mas é muito perigoso isso, extremamente perigoso. Deixa eu trazer de volta aqui a Mariana antes de trazer o Adão. Mariana, vem para cá. Eu ia comentar exatamente isso, Ale. É perigoso, realmente, né? É perigoso porque entra em várias nuances de assuntos distintos que tocam as pessoas ou que envolvem as pessoas, o interesse das pessoas. Sim. Então, realmente, é perigoso, é delicado. Isso. Né? A gente consumir sem saber de fontes e tudo mais. Estávamos falando aí de características regionais e eu quero voltar aí, Giovana, se você me permite. O estudo, ele identifica que havia uma certa demanda reprimida de atendimento, né, nas comunicações das marcas, de atendimento dessa variável, desses sotaques, né, das regiões distintas. E aí você considera, numa interpretação, por exemplo, em que isso está no mesmo grupo também de demanda reprimida
né, de identificação da comunicação das marcas a respeito de minorias como raça, gênero e tudo mais, e em que nível? Na prática, né, você tem aí o estudo, ele comprovou que existem importantes diferenças regionais, né, em relação à adoção de tecnologia, a intensidade de consumo de conteúdo, a lembrança de publicidade, a disposição para falar das marcas, e que essas diferenças, elas não podem ser ignoradas no planejamento de comunicação, né? As particularidades de cada mercado precisam ser consideradas, né, por agências e anunciantes, e quem participa daquela comunidade, obviamente, tende a entender melhor, né, as suas audiências. Mas o uso contínuo aí de dados independentes, confiáveis, comparáveis, sempre será indispensável para apoiar a compreensão das mudanças, né? Especialmente num cenário de uma indústria como a indústria de mídia, que as coisas mudam tão rapidamente, né? Então, tem uma questão, sim, né, de entender as características regionais, especialmente no conteúdo no consumo de conteúdo, tanto para adequar o conteúdo quanto os canais de comunicação, né? E que eu digo, assim, nesse contexto, você precisa de apoio de quem está naquela região, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa de olhar dados e até comparar dados para a tomada de decisão. Perfeito. Adão? Ô, Giovana, eu fico feliz com esses dados de leitura, porque quando eu trabalhava em mídia no século passado, a gente tinha que, pelo menos é o que apontava, né, que Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul é onde tinha um hábito mais arraigado de leitura, e aí eu fico feliz hoje que o Brasil inteiro está lendo, né. Indo na pesquisa do Sotaques Brasil, de Mídia Brasil, a gente não falou de mídia exterior, né? Eu li na sua pesquisa esse grande índice da região centro-oeste com a mídia de rua, né? Tem mais alguma coisa que você tem nessa pesquisa que a gente pode falar sobre a mídia exterior, que é diferente do padrão que a gente está vendo? Porque, geralmente, a gente, quando fala mídia exterior, entende que aqui em São Paulo, né, faz os pontos de ônibus, faz o metrô, faz o trem e tal, mas a mídia exterior abrange o Brasil inteiro. O que você pode falar de diferença no Brasil inteiro? O que acontece? Da mesma forma que a região centro-oeste tem esse alto índice de mídia de rua, tem mais alguma cidade, estado que tem essa penetração alta? Legal. Bem, Adão, o que a gente viu aí que, né, a mídia exterior ela experimentou altos e baixos, né, ao longo da jornada dos últimos anos, né, principalmente, né, aí quando a gente fala no retorno, na pandemia e obviamente, assim que retornou da pandemia, né, e aumentou a circulação das pessoas, a mídia exterior voltou com toda força, né, então você tem aí uma lembrança muito forte, né, em relação a todos os formatos, né, o mobiliário urbano, outdoor, meios de transporte, né, são índices aí que variam entre 87% até mais de 90%, um destaque comparando as regiões a região centro-oeste, né, que quando a gente fala de lembrança de algum formato, né, de mídia exterior, chega a 91,4%, né, bem acima da média de lembrança aí das regiões, que é de 87%, né, e eu mencionei aqui a diferença, né, em relação às possibilidades de mobiliário urbano, por exemplo, entre as regiões, né, além daquele exemplo de edifícios, né, onde você tem o sul com 30% e a região centro-oeste com 39%, né, um outro exemplo é transportes, né, que chega a 68% no centro-oeste, enquanto no sudeste é 63%. E óbvio que se a gente for detalhar um pouco mais esse dado, que não era o propósito desse estudo, cujo o escopo era regiões, mas explorando isso praça a praça, né, por exemplo, no centro-oeste, né, comparar Brasília com Goiânia, nós veremos outras características também específicas aí entre essas duas regiões metropolitanas.
Então, é importante explorar o dado, né, no sentido de entender, né, esse consumo localmente e propor uma estratégia adequada para cada um dos formatos, né, buscando não só o maior alcance, mas a maior afinidade de cada formato com o público daquela localidade. Eu percebo, por exemplo, aqui em São Paulo, vou falar por mim e pelas pessoas que me rodeiam aqui. A gente tem uma mania muito feia, né, de colocar o norte e o nordeste do Brasil tudo no mesmo balaio e falar, tá, lá em cima é assim. E dentro do próprio Nordeste, dentro do próprio Norte, acontece muito o que você acabou de trazer de exemplo de Brasília e Goiânia, que estão tão perto, estão tão próximas ali, né? Que teoricamente tá tudo ali no Cerrado, tá todo mundo ali no retinho ali, tá todo mundo no mesmo clima e muda muito. E essa percepção é muito importante para marcas, agências entenderem essas diferenças e começarem a agir de forma. A Jani, por exemplo, ali tem vários veículos de comunicação na mão ali. E apesar, estando em Maringá para Curitiba é completamente diferente, né? Uma coisa da outra. E às vezes eu percebo que muita gente coloca todo mundo no mesmo balaio, assim, essas regiões, e é assim que se comporta. Do Paraná para baixo está todo mundo tomando chimarrão e pronto, né? Isso é muito perigoso, né, Giovana? Eu sou aquela que na canta, estando numa cadeira de regional, levanta a mão para dizer assim, até em relação aos clientes, olha, não é bem assim, né? Esse mercado vai reagir de uma forma diferente, a gente precisa fazer uma adaptação disso ou daquilo. E tem muito disso que você colocou, né, de criar estereótipos, né? Muita gente ficou surpreso de ver os dados do Nordeste nesse estudo, em relação ao consumo de uma forma geral, né, o consumo dos meios, das redes sociais, do streaming, né, e aí você vê, de fato, assim, é um estereótipo, né, achar que lá você pode não ter um determinado consumo, sendo que na realidade tem, e isto é uma oportunidade para as marcas nacionais e para as marcas locais que já atuam nesse mercado. Então, de novo, é cada vez mais importante entender, né, essas particularidades, porque o Brasil, como eu disse, ele é muito grande, né, e tem características que precisam ser entendidas, consideradas, né, para criar uma relação de relevância para a marca, né, e as agências têm um papel fundamental nisso, né, sejam as agências locais, né, que por estarem naquela localidade têm essa capacidade de compreensão, sejam as grandes agências nacionais que precisam buscar parcerias localmente, né, para ter esse entendimento, né, da linguagem. Eu trago até um exemplo aqui do webinar, né, onde estava comigo a Adriana da Tom Comunicação, falando de um anúncio no passado de uma agência de São Paulo em Belo Horizonte, citando a Savassi como o Savassi. Ninguém fala em BH o Savassi, o bairro Savassi. Então, claramente, a agência não procurou entender, né, a linguagem local, ela não tinha o conhecimento local. Então, o grande desafio é como que você une esse conhecimento local, a expertise de análise de dados, para realmente propor, né, uma campanha que tenha resultados efetivos. Você mesmo está num estado gigante aí, que é o tamanho de muitos países também, né? E nem por isso o pão de queijo é igual em todas as cidades. Exatamente, né? Minas são muitas, né? Eu falo que aqui, mineiro de verdade é quem está em Belo Horizonte, porque nas divisas, né? Se você vai para Juiz de Fora, a galera é carioca, se vai para Uberlândia, a galera é paulista, se vai para Montes Claros, né? O povo é baiano. Então, se isso acontece no estado, gente, imagina no país. Não, e aí, se me permite, rapidinho, só para fazer um testemunho, de fato, aqui de alguém que vem do Nordeste, né, e tive a oportunidade, morei mais de 5 anos em Brasília, retornei para Paraíba há um mês, basicamente, e trabalhando, conheço o Brasil quase todo também, quase todos os estados, estive em cargo de gestão, e
Eu também, Giovana, era dessa que levantava a bandeirinha do não é tudo igual. Não é tudo igual no Nordeste, pouco tem a ver o Nordeste e o Norte, para falar a verdade, porque as características são muito distintas das regiões. Então, não é. Então, realmente, esse exemplo do e da Savassi que você falou é só um, né? Tantas campanhas que vêm simplesmente sendo aplicadas em mercados, por exemplo, do Nordeste, aqui da Paraíba, que vêm com pequenos deslizes assim, que você fala, putz, isso ainda acontece, né? Realmente, eu acho que a análise dos dados, é mergulhar no mercado que você quer atingir, enxergando as oportunidades de fato, enfim, eu acho que é preciso essa análise, porque pouco tem a ver. Eu mesma, enquanto profissional de comunicação, estando aí nos outros estados, conversando com as pessoas, passei por abordagens do tipo, não, porque eu tenho um tio que é lá da Bahia, como se Paraíba e Bahia fosse a mesma coisa. Ai, de onde é esse teu sotaque? É de Recife? E o sotaque de Recife, que é aqui do lado de João Pessoa, é diferente do de João Pessoa. Então, assim, já que o título da pesquisa se chama sotaque, nem sotaque é igual, imagine consumo, né? Então, era só para dar esse testemunho realmente, porque eu acho que o espaço aqui vai ser realmente ouvido por muita gente e quem sabe essa sementinha a gente planta em outros profissionais de comunicação, né? Com certeza. Falando em testemunho, a gente tem aqui no grupo também a rede de cinema, que é Cinecista em Cinemas, e quando eu ocupei o cargo de diretora de marketing, e quando a gente ia inaugurar um cinema na cidade, eu ia para lá e ficava uns 20 dias, umas 2 semanas pelo menos. Então, era onde é que as pessoas comem, onde é que as pessoas se divertem, o que elas fazem, como é que elas conversam, quais são os pontes, né? Então, eu acho que para as marcas e agências, essa imersão era muito importante, né? Para poder ter uma maior assertividade na comunicação e nas campanhas. Pegando o link no que você falou, Jane, até a Mariana também, na Kantar, essa questão é tão importante, né, que a minha equipe, ela é uma equipe que está espalhada pelo Brasil, né? Então, eu tenho posições comerciais de atendimento ao cliente, né, nos principais mercados, né? Então, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Manaus, né, Goiânia, Brasília, exatamente porque a gente entende o quanto é importante estar lá, né, entender a característica de cada região e conseguir trabalhar junto com os clientes, né, para desenvolver o mercado. Né, e fora isso, a gente vai, né, viaja de vez em quando, vai sim em Maringá, em Londrina, em João Pessoa, né, também para fazer esse trabalho. Bacana. Adão, vem para cá. Não, só corroborando a frase da Giovana, da Jani e da Mariana, tem coisas que o profissional de mídia tem que mergulhar. Não adianta ter somente o dado, né? Goiânia é uma cidade redonda, então você tem que ter uma estratégia de mídia exterior ali pensando nisso, né? Belém do Pará é uma cidade com muita árvore, então toda a mídia que você trabalhe, que seja LED ou outdoor iluminado, além de ter uma audiência maior, até vai ajudar a sociedade, né? E tem lugares que você esquece no Brasil. Tem um lugar no Pará que eu estive, que chama Alter do Chão, é um verão maravilhoso, entende? Então, além do dado, o mídia tem que mergulhar na informação, tá? Tentar descobrir o que acontece em cada lugar. Essa ideia do cinema é fantástica, de você visitar a praça, sabe? Então, não adianta, às vezes, somente ter o dado, tá? Você tem que mergulhar e entender a cidade. É mais um complemento só, não uma pergunta, tá? Ale, se você me permitir, claro, para trazer uma informação completa, eu acho que a gente falou muito sobre comportamento e tudo, e a pesquisa mostra isso, né, Giovana? Eu estou aqui até com uma lâmina que na hora que eu li me chamou a atenção, que fala, que você até comentou agora há pouco, Ale, que é a relação do consumidor com as redes sociais. E aí tem os percentuais das pessoas que costumam seguir as marcas e comentar sobre as marcas. Exatamente. Então, assim, este é um poder... É algo muito poderoso na mão do consumidor, né? Então, a responsabilidade de marcas e agências com essa comunicação como um todo, assim, hoje, gestores, né, diretores
de marcas e agências precisam trabalhar pensando em tudo. Nosso desafio, aumento de dia a dia, porque a gente tem que pensar em tudo, porque o poder de comentar, de cancelar, de falar alguma coisa a respeito de uma marca, aí você sabe que, né, a gente trabalha com comunicação, a primeira notícia que sai é sempre muito difícil depois de tirar essa impressão. Então, eu entendo como tão desafiador isso, toda essa conectividade, toda essa relação, todo esse acesso do consumidor com a marca numa escala pública. A gente não está falando do consumidor ter um acesso com a marca numa escala privada. É público, ele vai lá, entra na rede social, comenta, segue, fala o que ele quer falar da marca. Então, eu entendo isso de forma como um dos grandes desafios nosso da publicidade, das marcas, e queria saber o que a Giovana entendeu, o que Kantar pensa disso, e quais são, né, as coisas boas e os desafios desse comportamento. É realmente desafiador, tudo isso deve ser considerado, né? Inclusive, cada vez mais é importante entender, assim, quem é aquele comunicador, aquele influenciador, o que de fato ele pode agregar à minha marca, se ele está dentro do contexto da minha marca, né? A gente tem, inclusive, serviços focados nisso, né? Na avaliação de celebridades, vamos dizer assim, né? Para que você consiga ser assertivo aí na decisão, porque de uma hora para outra pode se gerar ali, né, um incêndio com uma informação, né, e como também algo que a gente falou aqui, né, da responsabilidade no cenário de notícias falsas, né, quando você pensa que os veículos de comunicação têm toda uma expertise, né, de ter ali uma equipe de apuração, né, das notícias, dos fatos, né, a população ela já começa a entender isso, né, que aquela informação tem credibilidade, que ela é verdadeira. Então, é um cenário que você precisa somar tudo isso, né, contar com a expertise de análise de dados, e eu sempre falo muito assim, não adianta ter o dado, tem que ter alguém por detrás dessas informações que consiga fazer as conexões dos dados, né, para gerar insights, para ter conclusões assertivas, né, para tomar a decisão correta. Cada vez mais a gente tem trabalhado aí com os nossos clientes também nesse sentido, né, para aumentar essa assertividade, né, não só, né, proporcionando ferramentas que facilitem a integração de dados, né, como APIs, né, onde os clientes conseguem ali conectar, né, dados primários com dados dos nossos estudos, mas também, né, apoiando esse cliente na construção das narrativas, nas análises, né, para minimizar esse risco, né, já que tudo acontece muito rapidamente, principalmente quando a gente pensa nos canais disponíveis, inclusive as redes sociais, ou principalmente as redes sociais. Que bacana. Deixa eu começar aqui as despedidas. Mariana, suas palavras aí para a Giovana. Se você quiser fazer uma última pergunta, um comentário. Não, eu acho que nessa última discussão agora, nos aproximando do fim, a gente chega ao que tem na tela também da própria pesquisa de sotaques de Mídia Brasil, que é para onde aponta a bússola, né? Exatamente. A gente descobriu o norte, né? Então, é realmente pegar e fazer entender esses dados, né? Não basta só tê-los, que nem Giovana acabou de falar, é preciso interpretá-los. Eu queria só fazer um adendo. Faz uma semana que eu estava fazendo uma apresentação para a graduação de Publicidade e Propaganda da Faculdade Uniesp aqui da Paraíba, aqui de João Pessoa, e eu falava sobre profissão. E aí, entre os cargos, né, as atividades ali, não necessariamente uma profissão, mas o analista de dados, ele, numa pesquisa agora do Future of Jobs, de maio, a gente acabou de entrar em junho, né? Então está super quente ainda. Ela é uma das atividades que estão em crescimento de agora para os próximos, sei lá, 5 anos, que era o que dizia lá.
Então, eu falei sobre isso, e aí eu volto essa semana, a gente encerra falando sobre isso. Eu acho que é ter os dados na mão, que são importantíssimos, e saber interpretá-los para que realmente inclua no planejamento de mídia e tenha um resultado bom, isso numa visão de agência, né? Um resultado bom para o seu anunciante, para o seu cliente, né? Para a marca que você está atendendo. Eu fiquei muito feliz de poder participar. Que bom, foi uma experiência incrível, inclusive falando sobre um tema que eu não poderia gostar mais, talvez, né? Que inclui essa diversidade Brasil mesmo. E muito obrigada, Giovana, obrigada aos colegas também, foi massa falar com gente do Brasil inteiro aqui numa transmissão só. E contem comigo, contem aqui com a Paraíba também, tá, gente? Cuida da nossa app aí, hein, Mariana? Sim, pode O deixar. Silvio Soledade acabou de me ligar, disse que você e a Jani agora são as próximas apresentadoras do AppCast a partir de hoje, então... Ah, é? Vocês duas, então... Ah, é? Obrigado, viu, Mariana? Eu faço com jornalista, né, gente? Pronto. Com prazer. Pronto. Vamos fazer um rodízio aqui. Jornalistas publicitários, né, Mari? Jornalistas publicitários. É o meu caso também, exatamente. Há um tempo essa palavra ia causar uma polêmica. Exatamente. Jani, muito obrigada. Além de cuidar aí de todo o Grupo Maringá, também obrigado por cuidar da nossa app aí no Paraná também, viu? Imagina, um prazer a gente estar aqui contribuindo com o mercado publicitário. Ale, eu vou aproveitar a minha palavra de despedida e deixar uma dica que eu acho super importante para o nosso mercado publicitário e também para o jornalismo, né? Para a comunicação como um todo. Está sendo discutido aquele projeto de lei que eu falei, eu não sei se todo mundo está inteirado, mas, gente, esse projeto de lei foi aprovado no Senado, vai ser agora, vai para votação na Câmara dos Deputados, é o 2630, né, quem quiser conhecer, e ele discute muito temas que impactam em tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Discute-se a responsabilidade e transparência na internet, o povo chama de lei de fake news, né? A lei da fake news, porque ela tem medidas que combatem essa disseminação, conteúdos falsos em rede social, ela discute conta de robô, ela discute envio de mensagem, discute remoção de conteúdos, publicidade, né? E tem toda aquela discussão de, por um lado, a lei vai combater ações, financiamento de notícia falsa, tudo mais, mas, por outro, pode ser uma censura. Então, acho importantíssimo o nosso mercado publicitário estar inteirado disso, estar acompanhando isso e ter um posicionamento, porque se a gente se posicionar ou não, se a gente entender ou não, a lei vai ser aprovada e a gente vai ter que seguir, né? Isso. Então, é importante a gente participar dessa discussão. Foi bom você ter colocado, é o projeto de lei 2630/2021, ou seja, isso já está tramitando faz tempo. É importante se debruçar um pouquinho sobre isso, né, Jani? E ler como foi o início da proposta lá atrás e como ela está sendo agora, as mudanças que isso teve. O nosso mercado exige muita atenção nossa aí nesse projeto de lei. Obrigado, viu, Jani? Valeu, Ale. Obrigada, Giovana. É um prazer te ver. Adão e Mariana também. Bacana. Adãozinho. Lupe, duas coisas. Bota uma brusa, menino. Bota uma brusa, um gorro. Bom, eu só não pus gorro em respeito às moças. Lupe, uma boa notícia quando você disse que a Mariana e a Geni vão assumir, quer dizer que nós vamos ter férias, né? Isso férias, vamos ter uma campanha aqui, hein? Não, mas falar para a Giovana que, só um pouco de história, quando eu estava na Liular, nessa dificuldade de entender o mercado regional, a gente fiquei 10 anos na Liular, um belo lugar. Coitado do Luiz. Né? Coitado de mim, pô. A gente criou um conceito que se viajava muito na publicidade, né? Então era viajou, dançou, né? Eu vou entregar um material lá na Paraíba, por exemplo, né? Quando você pegar o táxi, você já pergunta para o motorista de táxi que rádio você escuta, que programa você escuta. Você pergunta para ele do AM. Quando você voltar, pega o motorista e vem e fala do FM. Quando você andar pela cidade, tira foto das placas que tem lá, dos outdoors que tem lá, vê se tem LED, tá? E essa pesquisa do Cântaro vem muito ajudar esse tipo de trabalho, né? Muito bom, muito bom. Gostei muito. Parabéns a todos. Eu vi que a Mariana teve um gestual ali. É isso mesmo, né? Exato. Eu sou conversadora. E eu acho que é assim que a gente entende as outras pessoas e as outras realidades. Como eu disse, eu já rodei um bocado. E eu pegava Uber, enfim.
transporte, entrava numa loja e tal, e eu fazia exatamente isso, eu ia conversando, eu ia encontrando, lógico, claro, quando a gente sente que há uma abertura, né, não sou entrona, é diferente, mas para conhecer, eu estava num cargo de gestão de uma empresa a nível nacional e a gente precisava entender, então, entrando de forma suave na realidade das pessoas, a gente consegue entender de verdade aquela essência ali. Ale, já que você me deu a palavra, eu só queria indicar um livro, claro. Opa. Certo? É de um publicitário paraibano e fala também, aponta também uma tendência sobre a produção de conteúdo publicitário, envolvendo influenciadores, creators, né? Criadores de conteúdo. O livro se chama Pensamento Orquestral. É voltado para agências, para profissionais, enfim, para interessados. O livro foi lançado agora em abril, ele está super quente. É daqui da Paraíba, um publicitário daqui da Paraíba, que é diretor de criação, mas que tem uma experiência grande em academia também. E aí o livro acaba sendo fruto aí da tese de doutorado dele. A gente também, na semana passada, na faculdade, teve esse momento com ele lá, então foi super interessante. Os alunos que são pessoas que têm aquele gosto por saber mais sobre a profissão e tudo mais, ficaram bem envolvidos. Então, como a gente está falando aqui para um público maior, Pensamento Orquestral, um livro recém-lançado sobre a nossa área. É o Felipe Rocha. Exatamente. Pensamento Orquestral, o palco da publicidade digital, os seus diferentes protagonistas e a quebra da hegemonia das agências. Vai lá no site do Jeff Bezos, dá para você comprar lá também. Obrigado, Mariana. Valeu. Giovana, como está aqui na pesquisa, né? O Brasil é o maior país da América Latina, quinto maior do mundo, 4 fusos horários, 8 milhões de quilômetros, e do extremo sul ao extremo norte, diferenças colossais que nos permitem dizer que existem diversos países dentro de um só. Muito obrigado por trazer para a gente essa pesquisa, disponibilizar isso, junto aí com o SEMP, agradecer o SEMP também. E agora basta a gente se debruçar sobre esses números para tentar decodificar, mas se não é uma ajuda dessa como a da Kantar, a gente não tem um norte. Obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, amo esse país, né, com suas características regionais. A Mariana tocou num pilar aqui importante, no qual a Kantar também contribui muito, que é a educação. Né? No nosso site tem uma série de estudos, né, ensaio de vídeo, ensaio de áudio, data stories, de temas distintos, onde a gente fala de games, de retail. Então, utilizem isso, né, também, né, eu falo para o mercado como um todo, mas em especial para a Mariana, que também está dentro de universidade, né, e além da gente estar disponível também para apoiar essas iniciativas, né, direcionando conteúdo, desenvolvendo o mercado, especialmente os mercados regionais, para que esse mercado que tem oportunidade para analista de dados seja formado também localmente, né? Contem comigo e com a minha equipe regional para trabalhar junto com vocês. Bacana, muito obrigado, Giovana. Pois é, acabamos aí de conversar com a diretora regional de desenvolvimento de negócios da Kantar Ibope Mídia. Obrigado, Adão, obrigado, Mariana, obrigado, Janinho, obrigado a você que está sempre acompanhando a gente por aqui. Esse foi o AppCast número 126. Agradeço também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o nosso AppCast. E para ficar por dentro do que rola na app, appbrasil.org.br. Beijo para todos, a gente se fala na próxima. Valeu!